Vamos falar agora sobre a investigação do caso Marielle Franco. Na verdade, já é ação penal, né? O nosso principal assunto, porque na terça-feira da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se aceita ou não a denúncia oferecida pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Tem alguns nomes ali, né? Mais especificamente Rivaldo Barbosa, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão. Você que acompanha o caso sabe que temos os irmãos Brazão sendo apontados como os mandantes do assassinato de Marielle Franco, ocorrido em março de 2018. Domingos Brazão, ex-deputado estadual no Rio de Janeiro, conselheiro de contas do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Chiquinho Brazão, deputado federal, foro privilegiado, todos acabam sendo um assunto do Supremo Tribunal Federal. Como ele, um dos apontados como envolvido, né, nesse crime, tem foro especial, foro por prerrogativa de função, os demais envolvidos acabam sendo atraídos para um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Feita essa contextualização, a gente chama agora o nosso especialista em assuntos policiais, assuntos investigativos, que domina todos os temas relacionados ao crime no Brasil, a gente pode dizer a criminologia, um estudioso do crime, que é o Ricardo Brant, nosso colega daqui do SBT News. E ele vai participar aqui, para nos ajudar aqui a conduzir uma entrevista exclusiva com os advogados de defesa do Rivaldo Barbosa. Ricardo Brant, muito boa tarde, seja bem-vindo. A primeira pergunta que eu te faço: quem é Rivaldo Barbosa? Boa tarde, Jesus Mosquera, boa tarde a quem nos assiste, boa tarde ao doutor Marcelo Ferreira, doutor Felipe Daleprani, que gentilmente nos atendem hoje à tarde aí. Eu sei que estão no meio da elaboração da peça de defesa para terça-feira, de como vai ser, por isso agradeço. Rivaldo Barbosa é o ex-delegado-chefe da Polícia Civil do Rio, o Jesus, que foi preso aí junto com os irmãos Brazão no dia 24 de março, na Operação Murder Inc., né, da Polícia Federal, acusado aí de participação. Ele é copartícipe aí na ordem, no mando do assassinato de Marielle Franco, que acabou também vitimando o motorista Anderson Gomes, segundo a denúncia criminal do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, que é o que o STF vai analisar na terça-feira. Os ministros vão analisar essa acusação formal feita pela PGR, com base naquilo que investigou a Polícia Federal aí nesse governo Lula. Vamos lembrar que em 2003 o caso foi reaberto pela PF, depois de uma série de cobranças, né? O crime foi lá em 2018, só se sabia até então quem foram os executores já condenados. O miliciano Rony Lessa e o seu parceiro Ronald estavam já condenados, cumprindo pena, fizeram acordo de delação, e aí agora, com a retomada das investigações, no início do ano foram denunciados aí, como você bem disse, os irmãos Brazão, políticos conhecidos do Rio. O clã Brazão é bem conhecido ali, né, para quem é fluminense, e o delegado, o Rivaldo Barbosa, que meio que surpreendeu bastante gente, e outras duas pessoas aí, um ex-assessor do Domingos Brazão e um miliciano já condenado também por outro caso ligado a milícias, como os autores intelectuais. O STF vai decidir agora o futuro do Rivaldo, e para isso aí os defensores dele, no caso, falam com a gente agora, né, ô Jesus? Brant, Marcelo Ferreira, advogado de defesa, Felipe Daleprani também com a gente. Marcelo Ferreira, começando por você, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Opa, boa tarde a todos. Eu que agradeço aí ao Jesus Mosquera, Ricardo Brant, pela oportunidade. Nós estamos aí na expectativa desse julgamento que vai acontecer na terça-feira, dia 18, às 14h30.
é exatamente isso, né? Saber se o STF vai ou não receber a denúncia contra os denunciados. E a defesa de Rivaldo, né, está na expectativa de que a denúncia não seja recebida. A gente É. descobriu, umas semanas, Do- provas cabais de que fatos em Irmão do Brasil foram investigados, e a acusação é essa, né? Que haveria uma cobertura para não investigar, e a Polícia Federal não trouxe isso aos autos, a defesa trouxe prova de que eles foram efetivamente investigados desde o mês de abril e maio de 2018, ou seja, um mês e pouco após. Então a gente espera, assim, uma grande expectativa de evolução da denúncia contra Rivaldo Barbosa. Felipe Daleprani, advogado de defesa, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Gés. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar do programa de vocês, especialmente para esclarecer pontos, né, que eu acredito que os nossos telespectadores aí também têm a respeito do caso Marielle. Doutor, nós que agradecemos aí o espaço na agenda, né, Geazi? Tá todo mundo querendo saber, terça-feira é um dia importante, aí um caso mais do que relevante. Eu queria já emendar aqui, já se me permite, os doutores, uma pergunta aí para os dois, doutor Felipe, que já está com a palavra. O que se vai decidir na terça-feira? O que é esse julgamento, essa decisão? O que vão estar analisando os ministros na terça-feira, doutor Felipe? Então, Ricardo, você já antecipou muito bem. Na realidade, o julgamento de terça-feira ele é estritamente processual. Então, o Supremo Tribunal Federal não vai avaliar nada relativo ao mérito da causa, entendeu? Vai avaliar se a denúncia preenche os requisitos para que seja admitida. Antes de investir nessa questão, que é a admissibilidade da denúncia, a defesa suscitou ali também algumas preliminares que também entende que sejam importantes para esse debate, né? Como a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, da competência do Tribunal do Júri para se debruçar sobre esses fatos, e também a questão do desmembramento da ação para que o Rivaldo Barbosa seja julgado perante o juiz natural, perante o Tribunal do Júri no estado do Rio de Janeiro. Ô, doutor, desculpa, o senhor tocou um ponto importante dessa questão do tribunal do júri. Quando se encerra ali as investigações, a Polícia Federal faz o relatório dela, ela aponta não só o mando do crime, mas outras tipificações criminais, organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e mais gente até envolvidas, mas que até não ficaram denunciadas, como por exemplo a mulher do doutor Rivaldo, a Érica, também cliente de vocês. Existe uma peculiaridade nessa decisão de terça, quer dizer, eles vão estar só analisando homicídio, é por isso que são só os 5 acusados aí nessa primeira etapa, e vou emendar já uma pergunta, eu sei que é processual, mas vou pedir para o senhor explicar como estivesse explicando para a filha, para a sobrinha, o que tem de diferente, quer dizer, o STF regularmente faz julgamentos de casos de homicídio, e peço para o senhor explicar isso, porque isso também tem a ver com o que as defesas estão alegando para tentar, obviamente, tirar o processo, a denúncia do STF, né? Então, Ricardo, constitucionalmente, os crimes dolosos contra a vida são de competência do Tribunal do Júri. Então, quando a gente trata de homicídio, tentativa de homicídio, a competência para julgar esses fatos, julgar supostos autores, é do Tribunal do Júri, isso previsto constitucionalmente. Porém, a Constituição também prevê a competência originária dos tribunais, como o STJ, o STF, para julgar autoridades com prerrogativa de foro. O que a gente vai discutir na terça-feira é justamente esse conflito. Quem deve prevalecer? O Tribunal do Júri ou a competência originária do Supremo Tribunal Federal? Nós entendemos que a competência preferencial desse processo deve ser do Tribunal do Júri, porque ela consta no rol de direitos e garantias fundamentais. É cláusula pétrea. Então, num conflito aparente dentro da mesma norma que é a Constituição, deveria prevalecer a competência do Tribunal do Júri. É isso que a gente defende e vai tentar levar os ministros do Supremo na terça-feira. Marcelo Ferreira, vai ter sustentação oral lá na terça-feira?
vai ter sustentação oral terça-feira. Nós temos 15 minutos de fala, mas só complementando o que o Ricardo colocou, que o doutor Felipe respondeu brilhantemente, é que essa questão da prerrogativa de foro, ela existe, tem previsão na Constituição Federal também, só que o crime tem que ter sido praticado no exercício do mandato, que não foi o caso, já que Chiquinho Brazão, à época, era vereador, tá? Ou em razão dele. Então, como é que alguém pratica um homicídio em razão do cargo de deputado federal? É por isso que a gente discute que a competência, de fato, não é do STF, e a gente vai inaugurar a sustentação oral na terça-feira, falando exatamente desse tema, da incompetência do STF para esse caso. Doutor Marcelo, e aproveitando rapidamente aqui, no caso do cliente de vocês, quer dizer, o doutor Rivaldo, que está aí tentando reverter a acusação, ele está sendo acusado de ligação, de interesse aí nos negócios que a PGR diz escusos da família Brazão, acusado de um possível recebimento de valores e até de atrapalhar as investigações. O que a defesa, em síntese, alega para refutar isso, no caso do processo ser mantido no STF, essas etapas de desmembramento, de envio, não forem aceitos, ou se forem mesmo assim, qual é a defesa e a garantia de que isso deve ser arquivado? Marcelo, Felipe, deixa que eu deixo, né? Opa, eu acredito que deva... Vamos lá, Felipe. Então, eu acredito que deva ter falhado ali no doutor Marcelo, mas então, um dos argumentos da defesa é de que hoje a denúncia ela está se fundamentando isoladamente na delação do Rony Lessa. O próprio relatório da Polícia Federal, o relatório final inicial e o relatório complementar, eles destacam textualmente que a polícia não conseguiu confirmar as declarações do delator Rony Lessa, especialmente em relação ao Rivaldo, no que se refere ao vínculo com os irmãos Brazão, a atuação dentro da investigação para obstruí-la e especialmente a questão de uma promessa de recebimento de valores de propina para que protegesse eventuais autores intelectuais. A denúncia hoje, na visão da defesa, ela está isolada em relação à questão da delação. Não existem outros fundamentos que a sustentam. E nesse contexto, a própria Lei 12.850, que dispõe sobre a delação premiada, ela estabelece que a denúncia não será recebida quando fundamentada exclusivamente na delação premiada. Só para não me alongar, um detalhe que eu acho interessante nesse aspecto é que a defesa tem dito, reiteradamente a ausência de provas, e isso para a população que nos assiste às vezes dá a impressão de que o fato é verdadeiro, mas a polícia não conseguiu comprovar. Os fatos não são verdadeiros. Rivaldo Barbosa não tem nenhum tipo de vínculo com os irmãos Brazão, nunca esteve à frente da investigação do caso Marielle e, portanto, jamais pôde agir para obstruí-la, e especialmente foi na gestão do Rivaldo Barbosa, como chefe de polícia, que os números de resolução de homicídios mais caíram no estado do Rio de Janeiro. Foi na gestão do Rivaldo Barbosa que os executores do crime foram presos, e aí é absolutamente incoerente essa perspectiva de que o Rivaldo Barbosa estaria protegendo alguém, quando, na verdade, foi a equipe dele que chegou aos executores. E isso é importante se dizer. Não foi a Polícia Federal que prendeu o Rony Lessa. Foi a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em colaboração com o GAECO também do Rio de Janeiro, que chegaram aos executores. Se vocês me permitirem um acréscimo, Gésimo e Ricardo... Claro, Marcelo, a palavra está contigo. Na verdade, a investigação foi conduzida com maestria pelo Dr. Geniton, toda a investigação, toda a equipe da DH, em um ano conseguiu chegar até os executores, e o que tem de lá para cá, a gente estuda esse processo, essas investigações todos os dias, desde que a gente entrou no caso. A gente entrou no caso no dia 25 de março, Então lá se vão quase 3 meses aí. A investigação não tem assim que retocar nada,
E o que foi acrescentado pela Polícia Federal, pasmem, foi simplesmente a colaboração premiada do Rony Lessa. Essas questões de empresas da esposa do Rivaldo, essas questões, o Rivaldo foi o dentista que foi frequentado pelo miliciano, o Rivaldo usava policiais da Polícia Civil para atuar na empresa dele, são todas questões periféricas que não tem nada a ver com homicídio, serão discutidas em momento adequado, mas isso a Polícia Federal parece que usa como se fosse uma cortina de fumaça, né? E a gente vê com muita tranquilidade essa situação, porque é uma prova de que não tem nada além do que a delação de Rony Lessa, justamente a pessoa que foi presa querendo prender quem o prendeu. Legal, doutor Marcelo, doutor Felipe, mais uma vez eu agradeço aqui, em nome do SBT News, do Poder Expresso, né, Gesa, a atenção de vocês e as explicações aí, muito importantes nessa hora, né? Pois é, Brant, para a gente dar uma contextualizada aqui, mais uma, né, a gente está falando do homicídio de Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Eles estavam participando de um compromisso político, né, ali no centro do Rio de Janeiro, e houve aí, de acordo com a delação de Rony Lessa, um extenso planejamento, um planejamento que começou no ano anterior, para se encontrar a melhor estratégia, não só de executar esse crime, como também de garantir que os envolvidos não fossem punidos. E aí, uma das motivações apontadas, de acordo com a delação premiada, é de que o Marielle Franco e o grupo político dela estaria, de certa forma, sendo uma ameaça ao plano de se concretizar o empreendimento imobiliário ali na região, mais precisamente loteamento, terrenos, e o Rony Lessa, como um dos participantes, na verdade ele foi o executor, ele que puxou o gatilho, ele receberia, né, o doutor Marcelo, o doutor Felipe sabe disso, isso é o que consta lá na colaboração premiada, ele receberia não um, nem dois, nem três terrenos, mas ele receberia um loteamento inteiro. E ele dá ali, em vários depoimentos, muitos detalhes minuciosos a respeito do pagamento, a respeito da estratégia, a respeito do melhor momento para a execução desse crime. A gente sabe que hoje se discute muito a delação premiada em si, o instituto da delação premiada. Há quem defenda, há quem diga que a pessoa está ali querendo obter alguma vantagem processual e nessa ânsia, pode ser até que crie fatos novos. Eu imagino que vocês tenham isso também como argumento. Mas a pergunta que eu faço, quero fazer aqui essa pergunta para o doutor Felipe Daleprani, de onde saiu, doutor, na avaliação de vocês, uma criatividade tão grande, vamos dizer assim, caso isso tenha sido tudo inventado, por parte de Rony Lessa para trazer tantos elementos a essa colaboração? Só para a gente ter uma noção aqui, na sexta-feira passada, quando o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo dessa colaboração, a gente precisou reunir a redação inteira aqui, 4, 5 mil páginas, muita coisa que ele falou ao longo de vários depoimentos, até o apelido da arma usada, e em diversos momentos ele apontando especificamente a participação de Rivaldo Barbosa, no sentido de se frustrar essa investigação, e Rivaldo Barbosa trazido para dentro do grupo pelos irmãos Brazão como uma pessoa fundamental para esse procedimento, para esse crime dar certo, né? Ao ponto de Rony Lessa ficar até incomodado. Olha, então por que o Rivaldo, ele chegou a dizer isso, por que o Rivaldo não vai lá e executa? Aí eu quero saber qual a avaliação de vocês para se contrapor, né, a essa riqueza de detalhes, verídicos ou não, que constam na colaboração premiada de Rony Lessa. Perfeito, Gesa. Eu acho que a sua pergunta é muito importante e vai abrir a mente de todos que estão nos assistindo hoje, né?
Vamos iniciar então sobre essa questão. Como o Rony Lessa ele traz riquezas de detalhes, muitos elementos. Quem o conhece, especialmente quem é da região do Rio de Janeiro, sabe que o Rony Lessa é um psicopata e, além disso, é inteligentíssimo. Então, a gente não nega o fato de que ele possa ter utilizado elementos que já haviam na investigação para construir essa história. Para quem nos assiste, um detalhe que é muito importante acima de qualquer outro. O Rony Lessa não relata um encontro, um diálogo, uma tratativa, um telefonema direto com o Dr. Rivaldo Barbosa. Toda menção que é feita por Rony Lessa em relação ao Dr. Rivaldo Barbosa é de ouvir dizer. Rony Lessa ouviu dizer dos irmãos Brazão que o Dr. Rivaldo Barbosa estava acobertando o caso. Rony Lessa ouviu dizer de Macalé, pessoa inclusive que já morreu, que Dr. Rivaldo Barbosa atuaria na divisão de homicídios para obstruir as investigações. Então isso é muito importante porque as pessoas não têm essa dimensão. Dr. Rivaldo Barbosa jamais se encontrou com Rony Lessa e não existe uma menção de Rony Lessa a um encontro direto, a uma tratativa direta. Isso já é um aspecto relevante. Daí, Gesso, outros elementos que você destaca como detalhes, verídicos ou não, é importante a gente analisar com mais cuidado. Você tem o Rony Lessa, que é um notório assassino, confesso inclusive, um matador de aluguel profissional. É crível acreditar que essa pessoa pegaria uma arma emprestada para a execução de um crime dessa repercussão? É crível admitir, e aqui eu quero reiterar o meu respeito absoluto pela vereadora Marielle Franco, pela sua família, também ao Anderson Gomes, mas é crível admitir um pagamento de 50 milhões para a execução desse crime, de um empreendimento imobiliário que jamais se confirmou nas investigações. É crível admitir que nós vamos utilizar essas conversas, uma interposição do Macalé, pessoa que já morreu. Isso é um indício suficiente da inteligência do Rony Lessa. Eu vou jogar a culpa aqui na pessoa que já morreu. Como é que a polícia vai conseguir confirmar essas investigações? A Polícia Federal, Jesus, disse no relatório final que não foi possível confirmar esses encontros, né? O Rony Lessa, ele relata 3 encontros, um em setembro, um em dezembro e um pós-crime. A Polícia Federal disse que não foi possível confirmar esses encontros porque os dados de estação de rádio base haviam se perdido. A verdade que a defesa conseguiu encontrar é que esses dados, eles foram requeridos, foram encaminhados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, estão armazenados em inquéritos que foram instaurados para apuração específica da autoria intelectual e preservados para que a gente pudesse confirmar esses dados. Por que a Polícia Federal não trouxe isso para os autos do inquérito que hoje tramita no Supremo Tribunal Federal? Então, assim, quando a gente faz uma leitura de todo o contexto, você pega um inquérito que tem mais de 20 mil páginas, você espreme esse inquérito e tudo que você consegue de elemento contra o Dr. Rivaldo é só a delação, isso por si só, na nossa opinião, já é um indicativo de fragilidade, de ausência de autenticidade do depoimento de Lessa e pode, inclusive, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade do próprio Lessa estar agindo para tentar ocultar o verdadeiro mandante desse crime. Eu quero deixar claro aqui a quem nos assiste, eu não sou advogado, nós não somos advogados dos irmãos Brazão e de nenhum dos outros envolvidos, apenas do Dr. Rivaldo, e o fazemos de forma bastante incisiva de que é mentirosa a delação do Rony Lessa. Felipe Daleprane, advogado de defesa de Rivaldo Barbosa, Marcelo Ferreira também, compondo a defesa de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado de carreira da corporação, apontado como um dos envolvidos aí, mentor intelectual ou um dos mentores intelectuais do assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 2018. Doutor Felipe, despedir primeiramente do senhor, te agradeço demais
pela participação aqui nessa edição do Poder Expresso e nosso voto para que, independentemente de qual for o resultado, pelo menos a verdade prevaleça. Obrigado, Jesus. Obrigado também, Ricardo, pelo convite. É um prazer participar do programa de vocês, especialmente, né, para contribuir com esse debate. Eu acredito que a população foi bombardeada, né, numa fase inicial com muitas informações que hoje já não se confirmaram, né? O que a gente tem percebido é um debate mais brando e mais técnico a respeito do caso e, sobretudo, está muito claro de que o caso não está encerrado, há muito ainda para se investigar e nós acreditamos que essa oportunidade ela é muito especial justamente para numa tentativa de minimizar os efeitos que são devassos da execração pública, desse assassinato de reputações que se faz, e aguardamos com muita esperança uma decisão positiva na semana que vem pelo Supremo Tribunal Federal. Marcelo Ferreira, obrigado pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. O Felipe foi brilhante aí na exposição. Agradeço aí ao Jesus, ao Ricardo, ao público do Poder Expresso. Parabéns aí pela iniciativa de vocês de ouvir a defesa. Eu acho que a informação é muito relevante para que o público possa compreender, né, e fazer, antes de qualquer julgamento precipitado, uma leitura do todo, e não simplesmente das palavras de um réu confesso da prática de vários crimes que tenta fazer, na verdade, uma inversão de valores. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado, doutores. Ricardo Brant, meu amigo, é isso. Vai ter muito trabalho semana que vem, hein? Pois é, Jesus. Pois é, seguimos aqui, seguimos até lá na terça-feira e certamente depois, né? A decisão, seja qual o caminho que for, é uma etapa, né? O STF pode entender que eles vão para o Banco dos Réus e iniciar o processo no STF, pode decidir aceitar a posição das defesas de enviar para outras instâncias, pode aceitar ou decidir outro caminho, enfim, o caso vai continuar certamente, né? E continuaremos na cobertura. Vista, né? Um pedido de vista, bem lembrado. E a gente vai continuar na cobertura. Agradeço demais Marcelo Ferreira, Felipe Daleprani, Ricardo Brant. A gente segue aqui